E uns dias depois, Jéssica acordou com a mãe dela gritando o nome dela e falando como você pode fazer uma coisa dessa com seu primo. E ouviu a Marcele gritando, ela é uma sem vergonha, mãe. Jéssica não entendeu muito bem, se levantou e foi até o quarto de hóspede e viu a mãe dela gritando lá com o primo dela que estava na cama com mais alguém. Disse: você vai ficar de castigo e toda a sua família vai saber o que você fez. E a Jéssica perguntou o que está acontecendo e se viraram sem entender nada e falaram: se você está aqui, quem é que está com o Arthur aqui na cama? E viram a namorada do Arthur que levantou um pouco o lençol e mostrou o rosto dela e disse: sou eu. E a mãe da Jéssica disse: quem é essa mulher? E ela disse que era a namorada do Arthur. E a mãe da Jéssica perguntou pro Arthur quando foi que ela entrou aqui que a gente não viu. O Arthur disse que foi no meio da noite. E ela disse que não era para ficar trazendo estranhos assim sem a nossa permissão. Você já vai embora hoje para a sua casa? O Arthur disse: está bem, eu já iria mesmo ir. E deu um beijo na namorada dele. E falou para todo mundo sair que eles precisavam vestir roupas. E a Jéssica foi para o seu quarto. E depois de se aprontar toda, foi fazer o café da manhã. E saiu com a Marcele até um ônibus. E Jéssica viu o Irã com a Carolina sentados no fundão. E foi lá e se sentou com eles. E o ônibus partiu. E seguiu viagem. Enquanto a Jéssica ia conversando com o Irã e a Carolina. Até que, no momento, o Irã colocou uns abafadores de ruídos no ouvido. E disse lá: eu quero dormir e não me acordem em hipótese alguma. A não ser que a gente já tenha chegado. E caso me acordem, não fiquem perto, porque eu sou extremamente mal-humorado quando sou acordado do nada. E acabou se encostando lá no ombro da Carolina e dormindo. Até que no momento da viagem, o ônibus parou e um homem acabou subindo e de repente tirou uma arma do bolso e começou a apontar para todo mundo. E todo mundo lá ficou apavorado. E ele disse: vão passando tudo que vocês têm de valor. E foram colocando num saco lá que ele tinha. Até que ele chegou no fundo e viu o Irã dormindo. E acabou tirando os abafadores de ruído dele. E disse: acorda, seu dominhoco, vai passando tudo que você tem de valor. E teve um outro lá que tentou chegar perto dele, só que o homem se virou apontando a arma. E o Irã se levantou do nada e acabou puxando o braço dele com a arma e jogou a arma dele no chão. E puxou o outro e jogou o cara no chão. E acabou pulando em cima dele e puxando os dois braços dele para trás. E ele disse: ah, isso tá doendo. E o Irã disse: por acaso a gente já chegou? E disseram que não. Então por que foi que a gente parou aqui no meio do nada? E disseram que esse homem acabou embarcando e o Irã perguntou pro motorista por que foi que um completo estranho no meio do nada acabou embarcando no ônibus, sendo que é só para levar os alunos. Por que foi que você parou para ele? E o motorista disse que ele parecia estar cansado. E o Irã disse: sem segurança você não pode simplesmente ficar parando para qualquer um, senão acontece o que está acontecendo. E o homem disse: você vai ver, eu vou encontrar você quando eu escapar. E o Irã disse: e você cale sua boca. E ele não quer ninguém falando nada, ele está estressado. E ele acabou se levantando e puxando o homem, levantando em cima do ombro dele. E foi para fora do ônibus e acabou amarrando as duas mãos dele em um poste que estava lá. E o cara disse: você vai ver quando me soltar daqui. E o Irã ligou para a polícia e a polícia chegou até lá depois de um tempo. E levaram o homem depois de contar o que aconteceu. E o Irã voltou para dentro do ônibus e disse: agora não pare em hipótese alguma até a gente chegar no lugar. E também não me acordem. E ele voltou pro fundão e colocou os abafadores de ruído e foi dormir de volta. E seguiram viagem até que chegaram no local da excursão escolar e viram que era um local no meio da floresta e tinha umas cabanas por lá e foram descarregando suas coisas, a cabana das mulheres e dos homens, e disseram lá as regras, após todo mundo se ajeitar por lá, que nesse primeiro dia as pessoas vão só descansar, que a viagem foi longa, custou metade do dia. Então, vocês não saiam ainda para muito longe, sem a supervisão de alguém. E também, não andem no meio da floresta sozinhos. Sempre andem em dois. E se alguém tiver problema, vocês apitem um apito que foi dado para vocês. E depois disso, o pessoal saiu por lá, andando e explorando. E a Jéssica saiu com a Carolina e o Irã, dando uma olhada por lá. E no momento eles foram chamados para ir até um local, onde eles foram merendar. E depois disso, o Irã ele disse que iria ir até a cabana dele pegar mais coisas. E ele saiu de lá. E depois de um pouco de tempo, ouviram um apito de alguém. E todo mundo correu para lá. E chegaram e viram a
Marciele, que estava gritando lá e estava com a roupa meio amarrotada e amassada e meio suja, e perguntaram o que foi que aconteceu. E ela disse que o Irã tentou violentar ela, e a Muriel, que estava por lá, perguntou como assim? Você tem certeza do que você está falando? E ela disse tenho. Ela estava andando por aqui, indo até o local das coisas das mulheres, e ela foi passar pelo meio aqui do mato, e de repente ele apareceu e tentou violentar ela, só que eu apitei o apito e ele acabou correndo. E a Muriel disse, espere só um pouco. E o Irã chegou por lá e falaram, você é um monstro, como você pode fazer isso com uma garota inocente, você traiu sua namorada? E o Irã perguntou o que está acontecendo, e disseram, você ainda se faz de desentendido? E a Muriel disse, podem parar todos vocês, não se chega falando uma coisa assim para alguém que foi acusado de algo desse jeito? Como não? Não viu que a Marcela acabou de dizer que ele tentou abusar dela? E o Irã disse, igual quando você acabou ficando aos beijos com mais dois caras atrás da escola, e todo mundo se virou para ela e falaram isso é verdade, e ela disse não, isso é mentira, você está mentindo. E o Irã disse, é claro que estou mentindo, mas já percebeu como as pessoas ficaram? Por isso vocês não devem simplesmente já ir reagindo a qualquer coisa que vocês ouvem. Vocês têm que procurar provas para ver se isso é verdade ou não, e não simplesmente ficar reagindo e agindo no impulso. E a Muriel chamou lá a Maciele para uma sala e disse que iria falar com ela sozinho. E depois ela chamou o Irã, e depois disso chamou mais duas amigas da Maciele, e depois voltou lá com todos eles. E a Muriel disse que já sabe o que aconteceu, e perguntaram o que foi. E a Muriel disse, a Maciele inventou isso. E a Maciele começou a chorar lá, disse, você está me acusando de ter feito algo ruim, como caluniar o Irã, sem motivo nenhum. E a Muriel disse, você falou que ele acabou te violentando dentro do mato, só que ele disse que acabou passando por um local onde tem ponte, e dá para perceber pelas marcas de sujeira nos pés dele que ele passou por uma poça de lama antes disso, e os rastros dele estão em todo o caminho, como você pode perceber. E tem mais, você saiu no meio do mato sem suas amigas, o que é pouco provável, já que você vive grudada nelas, e isso dá a entender que você fez isso de propósito, você armou tudo isso para querer caluniar um colega seu, e isso não é aceitável. E também, suas amigas acabaram confessando o que você fez, e ela ficou desesperada e começou a chorar, e disse que foi sem querer, ela não queria prejudicar ninguém. E a outra professora responsável lá disse, você está expulsa dessa excursão, você vai voltar para casa do seu pai, vai levar uma advertência junto com suas amigas por terem colaborado com isso. E a Marciele começou a chorar mais e disse, é tudo culpa sua, Jéssica. E a Jéssica disse, como assim culpa minha? E eu não incentivei você a fazer nada. E ela disse, se você não tivesse ficado tão grudada no Irã, eu teria ficado com ele primeiro. E a Carolina disse, pode ir parando por aí. E falou, por acaso você já se enxergou, garota? Por que alguém iria querer ficar com você? E a Marciele disse, olha pra mim, eu sou bem mais linda que você, bem melhor. E a Carolina disse, você pode ser até mais linda que eu, mas por que mais alguém iria querer ficar contigo? E a Marciele disse, pelo que mais? Olha só como eu sou linda. E a Carolina disse, e só isso? Eu já passei um tempo na casa da Jéssica e vi como você é. Você não arruma o seu quarto, você vive quase o dia inteiro deitada, sem fazer quase nada além de cuidar da própria aparência. Você não trabalha, você não cozinha, você vive às custas dos seus pais para comprarem as coisas para você. Você nem sequer faz suas próprias provas, já que você fica com alguns garotos da escola só para eles fazerem a sua prova por você. Você não é uma garota, você é só uma criançona que vive sempre às custas dos outros. E quando seus pais não estiverem aqui, eu quero ver como é que você vai se virar. Você não sabe nada sobre a vida, você só vive encostado nos seus pais como uma eterna criança, vai que cresce garota e se enxerga. E a Marciele começou a chorar, disse, você está me atacando por causa da Jéssica, você vai ver só a Jéssica. A Carolina disse, chega da Jéssica, você atacou meu namorado, não tem nada a ver com sua irmã. E a Marciele acabou pegando suas coisas, junto com as amigas dela, e foram levadas de volta para a casa delas. A Carolina disse, alguém tinha que dizer, e agora, vamos aproveitar essa excursão escolar